Olá! O método científico é um rigoroso processo pelo qual novas ideias são testadas. Quando um cientista observa algo na natureza e ali surge alguma indagação, algum questionamento, ele vai levantar uma hipótese e, através dessa hipótese, ele vai fazer uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de pensar de que forma ele pode testar se aquela hipótese dele é verdadeira ou não. Então, com isso, ele vai fazer experimentos e, do resultado desses experimentos, ele pode tirar conclusões, né? Então, em resumo, isso é o método científico. Agora, vamos detalhar de forma mais precisa cada uma dessas etapas envolvidas, né? Então, primeiro de tudo, vem a observação, né? Para isso, nós já falamos naquele nosso primeiro vídeo que você precisa ser uma pessoa atenciosa, né? Você deve observar a natureza ao seu redor. Da observação da natureza ao seu redor, você vai levantar um problema, um questionamento, né? Uma pergunta. Então, com essa sua pergunta, você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, vai procurar saber quais foram os autores que já falaram sobre esse tema e o que já falaram, né? Em seguida, depois da sua pesquisa bibliográfica, você vai levantar uma hipótese, né? Como nós também já falamos, uma hipótese é uma resposta provisória ao problema, né? Aquilo que você acha. Com a sua hipótese, você vai fazer experimentos, né? A fim de validar a sua hipótese, né? Saber se ela é verdadeira ou não, né? Com os resultados da sua pesquisa, da sua experiência, você será capaz de dar uma conclusão acerca do problema inicial. Para ilustrar melhor um exemplo do método científico, eu quero trazer aqui a história do cientista italiano Lazzaro Spallanzani. Ele procurou saber, ele tinha curiosidade de saber mais acerca dos morcegos, né? Então ele foi fazer uma pesquisa bibliográfica acerca dos morcegos e descobriu que os morcegos eram mamíferos voadores de hábitos noturnos, né? Então, embora fosse difícil ver morcegos durante o dia, ele teve a sorte de que no sótão da casa dele tinha vários morcegos, né? Então ele foi até o sótão da casa dele, se adaptou à escuridão, e quando ele se adaptou à escuridão, ele percebeu que os morcegos estavam ali em cima daquela madeira, daquele madeiramento, alguns formando grupos e outros não, né? Então, ele também percebeu que esses morcegos voavam no escuro, conseguiam desviar dos obstáculos e pegar suas presas com a maior precisão e velocidade, né? Então, a partir dessa observação, Spallanzani fez o seguinte questionamento, né? Como os morcegos conseguem voar com tanta precisão no escuro e como eles não batem em nenhum obstáculo, né? A primeira hipótese dele, que ele levantou, foi que talvez os morcegos tenham uma visão muito desenvolvida a ponto de que eles possam se locomover no escuro com facilidade, né, e com velocidade. Então, para testar essa sua hipótese, ele pegou um grupo de 4 morcegos, furou os olhos desses morcegos com ferro quente e, em seguida, soltou novamente, né, para fazer as observações. Então, passados alguns dias, ele capturou 2 desses morcegos e, por acaso, um dos morcegos capturados era um dos morcegos que ele tinha cegado, né? Então, o que foi que ele fez? Ele analisou o que estava no estômago desses morcegos, né? Quando ele examinou o que estava no estômago desses morcegos, ele percebeu que tanto o morcego que tinha sido cego quanto o morcego que tinha visão, eles estavam ali com alguns insetos no seu estômago. Então, ele pôde concluir o seguinte, que a visão do morcego que havia sido cego não interferia em nada no momento dele capturar a sua presa, né? Então ele pensou o seguinte, né? Talvez não seja a visão que faça com que os morcegos consigam se locomover tão bem no escuro e desviar dos obstáculos, mas talvez haja um outro sentido que seja responsável por isso, né? Então ele supôs em seguida que fosse a audição, né? Essa era a sua hipótese. Talvez os morcegos usassem a audição como forma de se locomover no escuro. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou um grupo de 10 morcegos,
e fez uns tubinhos com latas, de maneira que esses tubinhos cabiam exatamente no orifício auricular de cada um desses morcegos. E esses tubinhos eles eram abertos em ambas as extremidades. Dos 10 morcegos, ele tapou a extremidade dos tubinhos em 5, né, de forma que esses morcegos ficaram com a audição tapada, né? Então ele soltou os 10 morcegos e observou, né? Então depois de um período de observação, ele pôde constatar que alguns morcegos estavam batendo nos obstáculos e estavam se ferindo. Os 5 morcegos que estavam feridos eram justamente os morcegos que estavam com a sua audição tapada. Isso fez com que Spallanzani concluísse que o que fazia com que os morcegos se locomovessem no escuro era justamente a audição. E depois disso ele fez vários outros testes, né? Com esse resultado, que foi possível que hoje, muito tempo depois, os homens desenvolvessem a tecnologia chamada de radar, né? E que se baseia justamente nessa audição do morcego. Então, para que Spallanzani chegasse ao resultado de que a audição era o sentido responsável por fazer com que os morcegos se guiassem no escuro, ele seguiu esses passos, né, do método científico e utilizou um método chamado de experimento controlado, né? Ele separou grupos de morcego com visão e outros sem visão, em seguida grupos com audição e outros sem audição. É sobre o experimento controlado que nós iremos falar no próximo episódio. Um forte abraço e até a próxima.